Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Divando aos 40. Você sabe que aqui você encontra muitas dicas maravilhosas para ajudar a facilitar o seu dia a dia. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Não perca tempo, já se inscreva para você poder acompanhar todas as novidades e dicas que rolam por aqui. Dá uma olhada aí nos vídeos do canal para você encontrar uma dica especial para você. Vamos lá para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou falar de mais um procedimento estético que eu fiz na clínica do Dr. Fer Costa. Vou colocar para vocês toda a explicação sobre os fios de PCL, que foi o procedimento que eu realizei desta vez. Os fios de PCL vão fazer o estímulo de colágeno na região aplicada. Então eu fiz a aplicação aqui de 5 em cada lado aqui dessa região da olheira. Vamos lá conferir a explicação do Dr. Fer? Então hoje a gente vai realizar a aplicação de fios de PCL. Tá? Normalmente as pessoas conhecem muito como fio de PDO. O que muda do PDO para o PCL? O tipo de composto que vai ser o estimulante de colágeno ali naquele fio. Então neste caso a gente vai utilizar o de PCL, certo? Que diferentemente do PDO, que é a poliproxanona, ele vai agir com base no ácido polilático. Então a gente vai aplicar nessa região aqui, a gente chama de infraorbitária, ou então a gente também chama de pálpebra inferior, para tratar essa flacidez. Porque normalmente as pessoas chegam no consultório já querendo fazer a aplicação diretamente de preenchedor, né? E quando a gente tem um excesso de pele nessa região, uma flacidez tissular, que a gente chama, muito acentuada, pode ser que eu realize esse preenchimento e ele gere um peso nessa região. Então por conta disso, a gente já tinha conversado da outra vez, né? A gente prefere estimular a colágeno, deixar um pouquinho mais firme essa pele, isso, exatamente, resistente, para que mais tarde, caso seja necessário, a gente entre com um preenchedor à base de ácido hialurônico. Ok. Diferentemente do preenchedor que você preenche e já vê o resultado na hora, os bioestimuladores em si, seja ele à base de fio ou líquido, né, que existe hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático em líquido também, exclusivamente nessa questão do fio, a gente vai utilizar e ele começa a ter um processo de ação de forma imediata, mas o resultado dele vai ficando melhor a cada dia que passa. Tá? Legal dessa técnica, que é bem importante o paciente sempre entender, é que fio é quantidade dependente, ou seja, quanto mais fio eu coloco, mais resultado ele me traz. As minhas olheiras eu tenho bastante, né, vulgarmente chamada de olheira, eu tinha bastante, trato ela com fios. Então eu iniciei colocando 3 de cada lado, depois eu trago 5 de cada lado. Então ao total hoje eu tenho praticamente uns 15 fiozinhos dentro de cada pálpebra inferior. O organismo vai absorvendo? Absorve. O organismo, na verdade acontece um processo fisiológico ali dentro, né, onde esse fiozinho ele tem esses polímeros, digamos assim, que vai liberar o estímulo de colágeno para aquela região, e aquele fiozinho que está ali, de início ele tem uma corzinha meio azulada, posteriormente, aos 3 meses, se a gente tentar tirar esse fio, ele já está branco, transparente praticamente, tá? Por quê? Porque o próprio organismo se encarrega de remover esse fio dali, então ele absorve, o organismo absorve. E o que vai perdurar ali, esse estímulo de colágeno, são esses pequenos fragmentinhos, explicando a grosso modo, que vai ser liberado naquela região para estimular colágeno. Tá? Os fabricantes falam que a durabilidade desse estímulo de colágeno é de até 24 meses. Outra coisa, já aproveitando, Fer, vou fazer, só preciso repetir daqui 2 anos? Não, tá? A gente tem que entender que o processo de envelhecimento a gente não consegue parar. Nem a cirurgia plástica, nem a estética, nem ninguém consegue parar o envelhecimento. Eu aplico o fio, você já sai daqui, abre uma porta, continua o processo de envelhecimento. O que a gente consegue fazer é retardar os sinais deste envelhecimento. Então, a gente, por exemplo, uma paciente às vezes com 50, 60 anos, ela consegue aparentar uns 45, 40 anos, dependendo do procedimento que é feito. Tá? Então sim, isso é possível, mas você continua envelhecendo. Qual que é o ideal? Se não pode fazer durante todo o ano, ou repetir uma vez por ano os fios, faço um skin booster, faço uma intradermoterapia, faço uma técnica de microagulhamento, um peeling químico um pouquinho mais profundo. Então sempre dá para continuar tratando a pele. Tá? Nunca é necessário você ficar batendo apenas naquilo, porque a estética ela se tornou uma coisa meio assim, né?
botox, preenchimento, botox, preenchimento, botox, preenchimento. E não é assim. Se uma pele não está bem cuidada, não está com uma sustentação, não tem firmeza, por exemplo, a sua pele passou por um processo de emagrecimento. Se a gente pega e entra diretamente com o fio, certo? O fio de tração, não esse que a gente vai usar, mas o fio de tração, acaba que pode superficializar na pele e a hora que você puxa, ele fica todo repuxado com o seu rosto. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? Traz, por exemplo, a aplicação de um bioestimulador de colágeno para fazer uma melhora da densidade dessa pele, né? Ter uma densidade dérmica maior para que a gente possa tracionar com o fio, certo? Normalmente, quando a gente fala de fio, os pacientes já falam assim: ah, mas é aquele que vai esticar meu rosto? Não, existe diferença, tá? E esse que a gente vai fazer em você, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um fiozinho bem fininho numa agulhinha. Ele é todo enroladinho, chama de fio parafuso ou screw. Ele é todo enroladinho. Quando a gente passa esse fio com essa agulhinha, a gente tira a agulhinha e o fio fica lá dentro. O que ele faz? Como ele é enroladinho na hora que ele abre, ele dá uma discreta tracionada. É diferente do fio de tração, que a gente chama de COG ou fio especulado, que a gente entra em alguns pontos vetores que a gente chama, né? Passa, ele tem umas garrinhas que aderem lá dentro e aí, a hora que a gente faz o movimento de tração, ele puxa a pele e mantém esticada por um período determinado. Tá? Ali também, esse fio também é absorvido e quando ele é absorvido, o que mantém o tracionamento da pele é uma fibrose que se forma na onde aquele fio foi colocado. Por isso que é muito importante alguns cuidados pós-aplicação de fio. A gente pode ter rejeição, então? O organismo não pode? É uma rejeição. Aquilo ali não existe a possibilidade porque ele é biocompatível e bioreabsorvível. Então o que acontece? O organismo entende que é algo sintético, que é algo que não é do teu corpo, mas o processo inflamatório que a gente fala que gera nele é proposital, que é isso que vai estimular o colágeno, tá? O que a gente fala? Quando você traciona, o fio ele vai reabsorver daqui 3 meses, certo? O que mantém aquele tracionamento é que onde eu passei o fio formam novos fibroblastos, que são da origem à fibrose e também melhora a questão do estímulo da elastina. Então ele faz o que? Ele forma essa fibrose em volta, é ele que mantém o tracionamento da pele, certo? Quando eu falo, por exemplo, a questão de alguns cuidados pós, é questão de dormir. Por exemplo, amanhã você não vai acordar e lavar o rosto igual você está acostumada, ou nem hoje à noite, durante o banho, você não vai fazer um movimento assim no rosto, certo? Para não movimentar este fio, certo? Porque ele fica ali superficializado. Então quando você coloca, se você ficar movimentando com muita força, você tira ele do lugar, tá? Então assim, o que a gente pede? Lavar o olho que nem gatinho, só com a pontinha do dedo, pelo menos por uma semana. Fio de tração, ele tá dormindo de lado por pelo menos 20 dias. E a gente dorme e aí fica aquele arrasta, né? Ó, e vai fazendo esse movimento no rosto. O que acontece? O fio pode soltar as garrinhas, ele solta, ele perde o tracionamento, tá? Certo. Nós somos muito imediatistas, né? A gente já quer um resultado imediato. Como, por exemplo, quando eu fiz Botox, eu já achei, devido à minha falta de entendimento, que eu já ia ficar assim com os resultados, né? Poder ver os resultados. Eu vi que foi de acordo com o tempo, com que o tempo foi passando, que os resultados começaram a aparecer. Nesse procedimento dos fios, em quanto tempo eu posso começar a ver um resultado? Para nenhum procedimento estético que a gente realiza, você vê o resultado de forma imediata. Preenchimento labial, você vê o lábio grande, porém ele ainda está inchado em processo inflamatório. Então ainda não é o resultado final. Ultrassom microfocado, quando você traciona também, faz o efeito de lifting facial, você vê um resultado, mas ainda não é o resultado final. A toxina ela demora cerca de 24 a 48 horas para começar a agir e ela age por até 15 a 21 dias. Que é quando você retorna e a gente faz a possível correção de assimetria. Sobrancelha sobe um pouquinho mais do que a outra, o pezinho de galinha que ainda continua insistindo ali. Tá? Os fios, ele vai começar o estímulo de forma imediata. Porém, ele vai demorar pelo menos um ciclo de 30 dias para começar a liberar com mais intensidade aquele estímulo de colágeno, entende? Então é esse processo que a gente precisa. O que atrapalha muito na estética é isso. Normalmente os pacientes chegam, alguns profissionais têm aquele velho costume, não vai ficar perfeito, o paciente não vê o resultado porque não foi informado. Você já é meu paciente, já fez procedimentos comigo,
você já sabe como é, eu explico exatamente como acontece. É igual preenchimento, você faz com aquela bocona. Pelo amor de Deus, quero tirar, porque eu não acostumei. Passam-se 7 dias, o edema diminui. Com 30 dias, o organismo absorve 30% do produto. Isso não tem como a gente interferir, que é do organismo. Tá? E o que acontece? Reduz o tamanho. Aí o paciente fala assim, nossa, parece que eu nem preenchi nada. Entende? Então assim, eu trago sempre muito aberto, deixo bem claro as informações para que o paciente não leve dúvidas para casa. Tá? A gente precisa respeitar o processo e outras questões, né? Alimentação, consumo de água, tabagismo atrapalha muito, consumo em excesso de álcool, de bebida alcoólica atrapalha muito nos resultados. Então assim, é aquilo que eu falo, se eu sei que aquilo que eu tenho de tratamento aqui hoje não vai te trazer resultado, eu prefiro não fazer, entende? Para não criar aquela expectativa, na verdade a expectativa quem criamos somos nós, né? O paciente está fazendo, e eu falo para você que eu também sou um profissional que, mesmo sendo da área, quando eu faço alguma coisa em mim, eu já quero resultado para ontem. Entende? Porque isso é do ser humano. Não é seu, não é da Maria, do Antônio, do João, é do Fernando, é de todo mundo. Por isso que é bom deixar sempre claro, né? Sim. E é aquilo que eu falei, quanto mais você fizer e tratar a região, você vai trazendo mais resultados. Então, por exemplo, não tenho, por exemplo, sem dinheiro para investir hoje num fio, que acaba que, como os fios são todos importados, eles vêm todos da Coreia, dependendo se ele é de marca brasileira, ele é importado da Coreia, ele é um valor um pouquinho mais alto pra gente aqui no Brasil. Então o que acontece? Não tem como tratar com fio, já fiz fio uma vez, o ano que vem eu posso fazer um plasma rico em plaqueta. Que é aquele à base do sangue, que a gente coleta, centrifuga e pega o próprio plasma, que é rico em fatores de crescimento. É um ótimo bioestimulador de colágeno de forma autóloga, ou seja, seu mesmo, sem possibilidade alguma de rejeição, que vai estimular o colágeno. O importante é assim, papel está amassado, a gente começou a desamassar, o ideal é que mantenha ele desamassado por grande tempo. Vai esticar de novo? Não vai, mas a gente vai trazendo o resultado de forma aí, gradativa, até atingir um resultado satisfatório por parte do cliente. Por isso que eu não gosto desse negócio de fechar pacote e tudo mais. Veio, fez uma sessão, gostou? Voltou pro retorno, Fer? Amei, obrigado. Meus pacientes sabem que eu faço assim mesmo, beijo na testa, amizade, continua, me procura quando precisar. Agora gostei, quero melhorar ainda mais o resultado, vamos lá, vamos dar continuidade. A gente vai programando algumas outras coisas. Fer, gastei, sei lá, X, agora só posso gastar Y, só posso investir Y. A gente tem outros tratamentos, a estética já está muito, diria nem aberta, está reganhada para o público, porque tem inúmeras possibilidades, cada dia surge uma coisa nova. Né? Então, o bacana da estética é isso, a gente consegue, para quem quer realmente dar continuidade, a gente não precisa parar por conta de questões, principalmente que hoje que envolve muito investimento. Tá? Soluções para todos os bolsos. Sim, a gente sempre tem a solução para todos os bolsos. Isso. Não pode fazer tal coisa? Dá para tratar sim, aí depende do que o paciente quer. E nem sempre aquele mais injetável, aquele mais profundo é o que vai trazer resultado. Parece aquela história de que as coisas mais minimalistas são as que trazem mais resultado. Então, por exemplo, às vezes aquele básico é o que vai funcionar. E se eu fizer talvez uma coisa muito exorbitante, colocar cânula, alguma coisa assim, um laser muito profundo, eu não vou trazer o mesmo resultado. Eu falo por experiência própria. Já tratei, por exemplo, estrias num paciente com alguns tipos de técnicas que não trouxeram resultado. Quando eu voltei lá para o básico do microagulhamento, as estrias melhoraram assim 99%, entende? Então é sempre aquele jogo, né, de conseguir chegar onde o paciente quer e da forma com a qual ele tem possibilidade também de atingir aquele resultado.
mesma picadinha aqui, ó, tá vendo? Ficou um roxinho. Bom, então agora o pós, eu só não posso manusear essa região. Pode passar filtro solar normal, pode passar só maquiagem normal, não tem problema nenhum, tá? Agora vai ficar talvez um pouquinho mais inchadinho, porque pega vazio, uma região meio vascularizada. Lavar o rosto, evita friccionar muito a região de pálpebra inferior, então o que você vai fazer? Lava só nos cantinhos, pode passar em cima, obviamente, passar, mas sempre com a mão bem suave. Evitar essa região aqui onde a gente fez a aplicação. Eu coloquei 2 fios aqui bem na região de cárie lacrimal, né, ou nasojugal, que a gente chama. Passei mais 3 de assim e aqui também é a mesma coisa. Tá bom? Agora é só esperar o estímulo de colar. Tem algum produto que eu não possa passar? Que vai dar conflito? Não. Na verdade, você deve evitar essa região agora e aplicar calor. Então, por exemplo, nada de radiofrequência ou laser nessa região. Porque o calor tende a destruir o fio mais rápido. Bom, gente, então acabei de sair da clínica do Dr. Fer Costa, tô aqui ainda no carro, já fiz o procedimento dos fios, vim sem maquiagem para facilitar para ele, né? Eu só passei um protetor solar, mas ele fez uma higienização dessa região aqui e olha como que ficou agora o pós. Tá um pouquinho inchado, mas só tá umas leves bolinhas onde ele fez onde ele injetou os fios, ó. Então, conforme ele disse, ele fez 2 aqui nessa região lacrimal e 3 distribuídos aqui. Então, foram 10 fios ao total, 5 de cada lado. Com relação à dor, foi bem suportável. Ele até ofereceu para passar um anestésico, mas é tópico, né? Mas é só sobre a pele, então não é injetável. E eu teria que ficar aguardando o anestésico agir. Eu achei melhor tentar fazer sem mesmo. Foi bem suportável, uma coisa, porque a agulha é bem fininha, não foi nada assim que fosse muito extraordinário. Foi bem suportável, tranquilo para fazer o procedimento. Olá, eu fiz o procedimento pela manhã, agora já é início da noite, eu vim mostrar para vocês como que ficou o resultado. Tá um pouquinho inchado, olha, um pouquinho inchado, um pouquinho arroxeado, porque provavelmente pegou algum vasinho, mas o doutor disse que é totalmente normal esses sintomas, olha. Dá pra ver aqui as picadinhas onde foi injetado o fio. Agora, com relação à dor, está dolorido, não quer dizer que esteja doendo. O local está sensível, então quando eu encosto, aí dói. Então tá dolorido, tá sensível o local, mas não tá aquela dor frequente. Agora vamos falar em termos de valores. Eu paguei neste procedimento o valor de R$600, ou seja, como foram injetados 10 fios, saiu o valor de R$10 cada fio. Mas esse foi o valor promocional também da Black Friday. Normalmente esse fio que eu apliquei sai no valor de R$95 a unidade. Aí vai depender do seu tipo de pele, como que vai ser, quantos fios vão ser necessários, onde você deseja aplicar, e também altera o valor no fio desejado. Este fio que eu fiz a aplicação sai no valor sem a promoção R$95, mas se você for fazer a aplicação de um outro fio, aí já é um outro valor. Lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar que esses valores mudam de acordo com a região que você está, de acordo com a cidade, e também cada profissional vai cobrar um tipo de valor diferente um do outro, e também depende das promoções que acontecem durante o ano. Então é sempre bom você pesquisar se tem alguma promoção
se cabe dentro do seu bolso e também pesquisar sobre o profissional que você está fazendo esse procedimento. Aproximei aqui a câmera para que vocês pudessem ver o resultado. Essa área aqui, ó, era bem mais flácida. Eu tenho essa bolsinha de gordura aqui, que é só, a remoção dela é só via cirurgia, né? Não tem como fazer nenhum procedimento estético a não ser cirúrgico para remoção dessa gordurinha aqui. Mas no caso, aqui eu tinha uma flacidez bem grande por questão de perda de peso e também pela idade, né, gente? Já tenho 47, a idade vai chegando, a pele vai ficando mais flácida. Mas era bem mais flácido, ó. Então, foi feito aqui um estímulo de colágeno nessa região com os 5 fios que foram aplicados aqui. Agora o resultado final do procedimento. Eu fiquei muito realizada, muito feliz com esse procedimento. Com certeza é um procedimento que eu indico para vocês, que eu indicaria sem sombra de dúvida, porque o efeito dele ainda está acontecendo, né? De 90 dias. Eu ainda não atingi esse ápice de 90 dias. Ainda estou dentro do período de ação do procedimento, né? Ele ainda vai continuar fazendo efeito por mais tempo. Então, com o que eu já tenho até agora, estou muito satisfeita com esse procedimento e indicaria para vocês, com certeza. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e desse vídeo. Então já deixa o seu like, curta porque é muito importante para o canal. Também pode me seguir nas outras redes sociais. Não se esqueça de se inscrever para você sempre acompanhar todas as dicas de procedimentos estéticos, dicas culinárias, todas as dicas para facilitar o seu dia a dia. Obrigada por divar comigo neste vídeo.